E o governo do estado, a Prefeitura do Rio e a Supervia viraram réus numa ação que pede a recuperação da estação ferroviária de Marechal Hermes. O lugar é tombado como patrimônio histórico, mas está abandonado. Pichação, buracos e até árvores nascendo de dentro do telhado. É assim que está hoje a estação de trem de Marechal Hermes, inaugurada em 1912 e tombada patrimônio municipal. O André chegou a contar a história da estação num livro sobre Marechal Hermes. O suburbano tem uma coisa do espírito comunitário. Há uma relação afetiva muito forte com o bairro. Eu vejo moradores aqui que estão aqui há 70 anos, 80 anos, os filhos continuam morando aqui. Tem esse carinho pelo subúrbio, mas fico triste de ver essa ausência de investimentos do poder público no subúrbio, né? Como se o suburbano não tivesse o direito de contar a sua própria história, que é uma história muito rica e muito ligada à história do Rio de Janeiro. A estação de trem faz parte do projeto operário criado pelo então presidente Hermes da Fonseca. A ideia era que os moradores pudessem viver próximo a um meio de transporte que viabilizasse a ida para o local de trabalho. Moradores do bairro desenvolveram uma relação afetiva com a estação. É uma maquete da estação de trem, daqui de Marechal Hermes, e ela foi feita com papel Paraná, ela mostra justamente as características originais da estação de trem do início do século XX, né? Mas o carinho de quem vive em Marechal Hermes chegou à mesma proporção da preocupação. Cansados de reclamar sem nenhum retorno, eles procuraram o Ministério Público. Nós já estamos reclamando há mais de 5 anos. A Supervia, por sua vez, não faz nada. O governo do estado nada faz. E a prefeitura agora tombou ela, mas tombou daquele jeito que você está vendo ali. Não adiantou nada ela tombar. O MP aceitou a denúncia e destacou o péssimo estado de conservação e descaracterização da arquitetura original da estação de Marechal Hermes. Numa vistoria feita em julho de 2022, o grupo de apoio aos promotores constatou que havia diversos pontos de infiltrações na parte externa e interna, rachaduras, janelas e portas quebradas, fiações expostas, telhas quebradas e vegetações nas paredes dentro e fora da estação. O local passou por outra vistoria feita pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, que constatou um estado de conservação não satisfatório. Embora pertença ao Estado, o imóvel da estação de Marechal Hermes está sob concessão da Supervia. A concessionária foi notificada pelo Ministério Público e, em novembro do ano passado, disse que já tinha começado o processo de contratação do projeto executivo para a recuperação predial do casarão de Marechal Hermes. Mas, segundo o MP, nenhuma providência concreta foi adotada. Na ação civil pública, o promotor Carlos Frederico Saturnino pediu que os réus fossem condenados a executar integralmente o projeto para a restauração total da estação no prazo máximo de 6 meses, a contar da sentença em 4 de outubro, sob pena de multa diária de R$10 mil para cada réu. É muito triste, vejo isso com muito pesar. Passo aqui com muita dificuldade a olhar um prédio desse histórico abandonado, e ver que as autoridades públicas pouco se importam. Outro problema antigo aqui na estação de Marechal Hermes é a acessibilidade. Para chegar aqui em cima tem que encarar todos esses degraus. Essa parte aqui chegou a ser uma rampa, mas foi demolida logo depois da inauguração. A dona Ana mora em Marechal Hermes há quase 30 anos e, como todo mundo por aqui, lamenta tanto abandono. Eu espero que agora, depois desse processo em cima do Ministério Público, que eles façam a reforma, restaurem ela de forma original e que transformem isso aqui num equipamento cultural, para que nós podemos usar, que nunca foi usado isso aqui. O equipamento faz parte da história do Rio de Janeiro. A Procuradoria do município do Rio disse que ainda não foi citada na ação. O governo do Rio também disse que ainda não foi notificado. Nós estamos aguardando o retorno da Supervia. E vou chamar o Edmilson de novo. Edmilson, então, me explica uma coisa. O proprietário de um imóvel ou um órgão que é dono de um imóvel, se ele abandona esse imóvel, ele pode perder esse imóvel? Não, agora até pode, né, Mariana? Mas eu acho que é importante a gente falar que o Rio de Janeiro é tão especial pela sua história. Então, eu que sou de fora do Rio de Janeiro, eu cheguei aqui já adulto. E aí, o que você estudou nos livros é o Palácio do Catete, Cidade de Cara, é aqui. A história está passando, o que você viu pelos livros está ali. Quinta da Boa Vista.
você enxerga a história na sua frente. História do país. Importante, é muito importante, por isso a gente não pode abandonar, por isso que essa ação é muito importante. Mas no caso, ali, quando a gente fala de Supervia, da rede ferroviária, nós temos ali vários envolvidos. Então, é do governo do estado, mas aí o governo do estado arrumou um concessionário, tem que ver o que está escrito lá nessa concessão. Olha, vocês são bem tombados, você que toma conta, tudo está com você, ou se a Supervia não pode mexer nisso. Mas agora a gente tem um dispositivo a mais, um dispositivo da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é muito recente, que diz o seguinte: se esse imóvel estiver abandonado, se ninguém estiver cuidando dele, a Prefeitura pode ir lá e pode botar, opa, quem é o dono desse aqui? Pode ir lá procurar o dono disso, olha, você não quer mais isso, você não está cuidando disso, a Prefeitura pode pegar este imóvel, e não é desapropriar, não, você não tem que pagar por ele. E aí, se o proprietário diz, fala assim, não, sou eu, o governo do estado, sou o dono, então assina aqui que você tem que cuidar deste imóvel. Então veja que é super importante isso, é importante saber se vale para esse imóvel, para a gente poder cuidar da nossa história. Obrigada, Edmilson.